Você já se pegou preso em um ciclo repetitivo de pecado? Parece que por mais que você lute, aquele mesmo erro insiste em voltar, deixando você desanimado, talvez até desesperado. A boa notícia é que você não está sozinho. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, descreve exatamente essa batalha que todos nós enfrentamos. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 20, nos mostra o conflito interno de alguém que deseja fazer o bem, mas constantemente se vê caindo no mal. Ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse é o grito de muitos de nós hoje. Esse ciclo do pecado pode parecer uma prisão. Ele rouba nossa paz, nossa confiança em Deus e, pior, corrompe o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes o pecado vai além de uma ação isolada. Ele se torna um padrão, algo que repetimos mesmo sem perceber. E isso afeta profundamente nossa sensibilidade espiritual. Talvez você tenha experimentado momentos de afastamento de Deus. Aquele sentimento de estar distante, mesmo quando tenta orar ou buscar sua presença. A raiz disso pode estar nesse ciclo de pecado não resolvido. A verdade é que, quando caímos repetidamente no mesmo erro, o pecado começa a endurecer nosso coração. Tornamo-nos menos sensíveis à voz de Deus, à direção do Espírito Santo e até àquilo que antes nos incomodava profundamente. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, somos alertados para não sermos endurecidos pelo engano do pecado. Quanto mais o alimentamos, mais ele nos afasta da verdadeira liberdade espiritual. Por isso, o primeiro passo é reconhecer esse padrão em nossa vida. Admitir que estamos presos é o início da libertação. Mas é claro que a solução não é apenas reconhecer o problema. Se você está aqui, é porque deseja vencer esse ciclo, e Deus nos dá essa esperança. O poder para vencer não vem de nossas próprias forças, mas da graça e da presença de Deus em nós. Como diz em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é o primeiro passo para quebrar as correntes que nos prendem ao pecado. Mas, além disso, precisamos entender como ele age em nós para que possamos combatê-lo de maneira eficaz. Este ciclo do pecado afeta não apenas nossa vida espiritual, mas também nossas emoções e nossos relacionamentos. Talvez você tenha percebido como o pecado traz culpa, vergonha e até medo. O inimigo usa esses sentimentos para nos manter presos e para nos afastar de Deus, fazendo com que acreditemos que não somos dignos de sua presença. Mas lembre-se, a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã, como está escrito em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Deus está sempre pronto para nos restaurar. A verdadeira batalha que enfrentamos não é contra a carne ou sangue, mas contra as forças espirituais que tentam nos desviar do caminho. Em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, Paulo nos lembra de nos revestirmos com a armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Portanto, entender o ciclo do pecado é essencial para saber como combatê-lo. O pecado nos oferece um falso prazer momentâneo, mas suas consequências espirituais são profundas e nos afastam da verdadeira vida que Deus deseja para nós. Mas aqui está a esperança. O ciclo do pecado não precisa ser permanente. Embora o pecado tente nos prender, Deus nos oferece um caminho claro para a libertação. Você não precisa viver repetindo os mesmos erros. A boa notícia é que, com as ferramentas certas e a ajuda do Espírito Santo, a vitória é possível. Agora, pense.
Você já reconheceu esse ciclo em sua vida? Identificou padrões de pecado que parecem impossíveis de quebrar? O primeiro passo para vencer é a honestidade consigo mesmo. Pare por um momento e reflita. Quais são as áreas em que você sente que está preso? Quais são os pecados que têm te afastado de Deus? Deixe nos comentários sua experiência, compartilhe sua história. Estamos todos nessa jornada e sua partilha pode ser o primeiro passo para sua libertação e para ajudar outros que também estão nessa luta. Como identificar e romper os padrões de pecado? Agora que entendemos a gravidade do ciclo do pecado, o próximo passo é identificar os padrões que nos mantêm presos. Como podemos romper essas correntes e, finalmente, experimentar a verdadeira liberdade que Deus nos promete? A resposta está nas Escrituras. A Bíblia nos mostra, de maneira clara, que a batalha contra o pecado é algo que enfrentamos diariamente, mas que Deus nos deu as ferramentas e a sabedoria para vencê-la. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo fala sobre o conflito entre a carne e o espírito. Digo, porém, andai pelo espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, de modo que não façais o que quereis. Aqui está a chave. Nossa carne, ou seja, nossa natureza humana, sempre deseja aquilo que é contrário ao Espírito de Deus. Mas, se andarmos no Espírito, ou seja, se estivermos alinhados com a vontade de Deus, seremos capazes de resistir a esses desejos. O pecado frequentemente começa nas pequenas decisões do dia a dia. É como uma semente que, se não for arrancada, cresce e se transforma em algo muito maior. Por isso, precisamos estar atentos. Quais são os sinais de alerta em sua vida? Existem certos momentos, lugares ou pessoas que o fazem cair no mesmo pecado? Esses são os gatilhos, e identificá-los é o primeiro passo para vencê-los. Quando você começa a perceber os padrões que o levam a pecar, você se torna mais consciente das escolhas que faz e pode tomar medidas práticas para evitá-los. Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 41, nos dá uma instrução poderosa: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância e a oração são fundamentais nessa luta. Vigiar significa estar atento, estar espiritualmente alerta. Quantas vezes caímos no pecado porque simplesmente não estávamos prestando atenção? A falta de vigilância nos deixa vulneráveis aos ataques do inimigo. Por isso, Jesus nos exorta a estarmos sempre em alerta. Outro passo importante para romper esses padrões é a confissão. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos incentiva: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Quando confessamos nossos pecados a Deus e, se necessário, a um irmão ou irmã de confiança, trazemos o pecado para a luz. O pecado que fica escondido no segredo tem mais poder sobre nós. Mas ao confessá-lo, ele perde sua força e somos libertos do peso da culpa e da vergonha. Você já pensou nisso? Existe algo em sua vida que precisa ser confessado? Além disso, romper com o pecado também exige substituição. Quando tiramos algo de nossa vida, precisamos colocar algo melhor no lugar. Isso é o que Paulo chama de renovação da mente em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus, começamos a ver as coisas de uma nova perspectiva.
Aquelas tentações que antes eram tão atraentes começam a perder seu brilho diante da verdade de Deus. Mas como fazemos isso na prática? Primeiramente, através da oração diária e constante. Não apenas orações curtas, mas momentos de verdadeira intimidade com Deus, onde abrimos nosso coração e pedimos força para resistir ao mal. Em segundo lugar, precisamos mergulhar nas Escrituras. O salmista declara em Salmos capítulo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está profundamente enraizada em nós, ela nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, entre o que nos afasta de Deus e o que nos aproxima dele. Por fim, a comunhão com outros cristãos é uma das maneiras mais eficazes de romper padrões de pecado. Quando caminhamos juntos com outros que compartilham a mesma fé, encontramos encorajamento e responsabilidade. Como está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Precisamos de pessoas que nos ajudem a identificar os pontos cegos em nossa vida e que nos lembrem de permanecer firmes quando a luta parecer difícil demais. A jornada para vencer o pecado é um processo, e Deus nos dá graça a cada passo. Ele nunca nos deixa sozinhos nessa luta. Como Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Romper com o pecado começa com a vigilância constante e a consciência de nossas fraquezas. Você pode pensar que já tentou de tudo, mas Deus nos deu armas espirituais poderosas. A vigilância e a oração diária não são apenas práticas, mas passos ativos para construir um muro de proteção ao redor de sua vida. Quanto mais você orar e vigiar, menos espaço o pecado terá para agir em sua mente e em seu coração. E além de vigiar e orar, a confissão tem um papel libertador. Quando você confessa o pecado, tanto a Deus quanto a alguém de confiança, as trevas do pecado são expostas à luz. A culpa que o prende começa a se desfazer e o poder do pecado sobre você enfraquece. A confissão quebra o silêncio e abre portas para a verdadeira liberdade. Agora, eu pergunto, você já identificou os padrões de pecado em sua vida? Existem decisões diárias que precisam ser ajustadas? Se sim, comece hoje mesmo a vigiar e orar. E se você quer receber mais dicas práticas como estas, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo que o ajude nessa caminhada de transformação espiritual. Ferramentas espirituais para superar o pecado. Agora que já identificamos os padrões de pecado e entendemos a necessidade de vigilância, vamos falar sobre as ferramentas que Deus nos deu para vencermos essas batalhas espirituais. A boa notícia é que não estamos sozinhos nem desamparados nessa luta. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos equipou com armas espirituais poderosas para nos ajudar a romper com o pecado. Entre essas ferramentas, a oração, o jejum e o estudo da Palavra de Deus são fundamentais. Vamos começar pela oração. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração não é apenas um momento de comunicação com Deus. É uma arma poderosa contra as ciladas do inimigo. Quando oramos, estamos fortalecendo o nosso espírito e nos alinhando com a vontade de Deus. A oração constante nos mantém em sintonia com o Espírito Santo e nos ajuda a discernir quando estamos sendo tentados.
Você já notou como, às vezes, o pecado nos ataca nos momentos em que estamos mais distraídos ou espiritualmente enfraquecidos? É nesses momentos que precisamos estar ainda mais conectados com Deus através da oração. E não se trata apenas de orar quando sentimos a tentação, mas de desenvolver uma vida de oração regular, onde nossa mente e coração estejam continuamente voltados para Deus. Como diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Uma vida de oração nos dá a força necessária para resistir à tentação, e quanto mais oramos, mais próximos estamos de Deus. Além da oração, outra ferramenta espiritual extremamente poderosa é o jejum. O jejum não é apenas uma prática de privação física, mas um meio de nos aproximarmos de Deus e fortalecer nosso espírito. Em Isaías capítulo 58, versículo 6, Deus fala sobre o jejum verdadeiro. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? O jejum nos ajuda a quebrar cadeias espirituais, a vencer padrões de pecado que parecem inquebráveis, porque ao jejuarmos, estamos fortalecendo o espírito e enfraquecendo a carne. O jejum também é um ato de humildade diante de Deus. Quando jejuamos, reconhecemos nossa dependência completa dele, e isso nos coloca em uma posição de rendição. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus fala sobre o jejum como algo íntimo entre nós e Deus, e não como uma exibição externa. Isso mostra que o jejum é uma prática espiritual profunda, que precisa ser feita com o coração focado no Senhor, e não em nosso próprio mérito ou força. Você já tentou jejuar como parte da sua luta contra o pecado? Talvez essa seja a ferramenta que está faltando em sua jornada. Se o pecado persiste e parece impossível de vencer, o jejum pode ser o meio pelo qual Deus lhe trará libertação. Quando você submete sua carne a essa disciplina, está abrindo espaço para que o Espírito Santo opere de maneira mais profunda em sua vida. O jejum nos ajuda a renunciar aos desejos da carne e a focar naquilo que é eterno. Outra ferramenta indispensável para vencer o pecado é o estudo da Palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo descreve a Palavra de Deus como a espada do Espírito. Isso significa que a palavra não é apenas um livro de ensinamentos. Ela é uma arma ativa e poderosa contra as mentiras do inimigo. Quando conhecemos as Escrituras, estamos equipados para discernir as armadilhas do pecado e responder com a verdade. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, vemos o exemplo perfeito de como Jesus usou a palavra de Deus para resistir à tentação. Quando o inimigo tentou enganá-lo, Jesus respondeu com as Escrituras: está escrito. Cada vez que o inimigo se aproximava, Jesus o desarmava com a verdade da palavra de Deus. Isso nos ensina que, para vencer o pecado, precisamos conhecer e meditar na Bíblia. O salmista diz em Salmos capítulo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina as áreas escuras de nossa vida, revelando o que precisa ser transformado e nos guiando no caminho da justiça. Se você ainda não tem o hábito de estudar a Bíblia regularmente, este é o momento de começar. A Bíblia é o manual de vida que Deus nos deu. Nela encontramos tudo o que precisamos para enfrentar o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Ao ler e meditar nas Escrituras, você será renovado em sua mente e em seu coração, e a tentação perderá sua força sobre você. Além disso, a memorização de versículos
é uma prática espiritual que pode ser extremamente útil na luta contra o pecado. Quando memorizamos a palavra de Deus, estamos armando nossa mente e nosso espírito com a verdade. Nos momentos de tentação, o Espírito Santo pode nos trazer à memória esses versículos, como uma defesa contra as mentiras do inimigo. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria de tudo o que ele nos ensinou. Isso inclui a palavra de Deus que temos em nosso coração. A oração não é simplesmente um momento de súplica. Ela é uma arma poderosa que ativa o poder de Deus em sua vida. Quando oramos, não estamos sozinhos. Estamos em parceria com o Espírito Santo, que intercede por nós e nos dá força para resistir. A oração constante muda a sua mente, endurece sua resistência contra o pecado e fortalece sua determinação. Cada momento de oração é um passo mais perto da vitória sobre o pecado. E o jejum? Essa é uma arma espiritual subestimada, mas com um poder incrível. Quando jejuamos, não estamos apenas nos abstendo de alimentos, estamos dizendo à nossa carne que ela não manda em nós. O jejum nos coloca em um estado de total dependência de Deus, e é nesse momento que o Espírito de Deus pode trabalhar profundamente em nós, quebrando cadeias que pareciam impossíveis de quebrar. A palavra de Deus é a verdade que destrói as mentiras do pecado. Se você quer se libertar, precisa conhecer a palavra profundamente. Cada versículo que você memoriza, cada promessa que você reivindica, é como uma espada espiritual que corta as amarras do pecado. Quanto mais você alimenta sua mente com a verdade, menos o pecado pode te enganar. Essas ferramentas, a oração, o jejum e o estudo da palavra, são presentes de Deus para nos ajudar a vencer o pecado e viver uma vida de vitória espiritual. A questão agora é: quais dessas ferramentas você já tem usado em sua vida? E quais você precisa começar a praticar mais? Escreva nos comentários e compartilhe como essas práticas têm te ajudado em sua caminhada. Vamos encorajar uns aos outros a usar essas armas espirituais para viver a vida abundante que Deus planejou para nós. A comunhão como fonte de força. Se há uma coisa que muitas vezes subestimamos em nossa jornada espiritual, é o poder da comunhão. A luta contra o pecado não é algo que devemos enfrentar sozinhos. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para nos apoiarmos mutuamente, especialmente nos momentos em que as tentações e os desafios parecem maiores do que podemos suportar. Na realidade, a comunhão com outros cristãos é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para vencer o pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos exortados a não abandonar o hábito de nos reunirmos com outros irmãos na fé. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esta passagem destaca a importância de estarmos em comunhão com outros cristãos. O contexto espiritual em que nos colocamos pode nos ajudar a crescer, a nos fortalecer e a vencer as tentações que enfrentamos. Quando estamos isolados, ficamos mais vulneráveis ao pecado. O inimigo usa o isolamento para nos enfraquecer, nos desanimar e nos afastar de Deus. Por isso, é tão importante que tenhamos uma comunidade de fé à qual possamos recorrer em momentos de dificuldade. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17, está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que, quando estamos em comunhão com outros cristãos, eles podem nos ajudar a crescer espiritualmente, corrigindo-nos quando necessário e nos encorajando a seguir em frente. Você já experimentou o poder da comunhão na sua vida?
Já percebeu como a presença de outros cristãos pode trazer força e encorajamento nos momentos em que você mais precisa? Talvez seja a hora de buscar uma comunidade, um grupo de apoio ou até mesmo um amigo de confiança com quem você possa compartilhar suas lutas. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos encoraja a confessar nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros, para que possamos ser curados. Existe uma força sobrenatural na oração intercessória e no apoio mútuo. Quando compartilhamos nossas lutas com alguém de confiança, algo poderoso acontece. Aquele peso que carregamos sozinho é dividido e a vergonha que muitas vezes acompanha o pecado começa a desaparecer. No ambiente de comunhão, podemos ser vulneráveis e receber ajuda sem o medo de julgamento. Isso não significa que devamos compartilhar nossas fraquezas com qualquer pessoa, mas encontrar alguém em quem confiamos, alguém que também esteja buscando a Deus, pode ser uma das decisões mais sábias que podemos tomar em nossa caminhada espiritual. Além disso, a comunhão também nos oferece responsabilidade. Quando estamos caminhando sozinhos, é fácil justificar nossos erros e continuar no mesmo ciclo de pecado. Mas quando temos pessoas ao nosso redor que se preocupam conosco, que nos encorajam e, ao mesmo tempo, nos chamam à responsabilidade, somos lembrados constantemente de nossa caminhada com Deus e de nosso compromisso com a santidade. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. A responsabilidade mútua é um dos pilares da comunhão cristã. Quando você compartilha suas lutas com alguém, essa pessoa pode orar por você, oferecer conselhos e, o mais importante, lembrar você do poder de Deus que opera em sua vida. A comunhão nos mantém firmes e nos ajuda a perseverar, mesmo quando o pecado parece forte demais. Outro aspecto poderoso da comunhão é o encorajamento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, Paulo escreve: Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. O encorajamento é vital para a nossa vida espiritual. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir uma palavra de incentivo, um testemunho de alguém que superou algo semelhante, para que possamos renovar nossa esperança e força. Você já teve a experiência de ser encorajado por outro cristão em um momento de dificuldade? É incrível como Deus pode usar alguém para falar diretamente ao nosso coração, mesmo quando nos sentimos fracos. E da mesma forma, Deus pode usar você para ser esse encorajador na vida de outras pessoas. Isso é parte da beleza da comunhão. Nós somos edificados, mas também edificamos os outros. Esse ciclo de apoio e encorajamento nos fortalece a cada dia. Além disso, não podemos esquecer da importância de congregar regularmente. Quando nos reunimos em adoração, ouvimos a palavra de Deus juntos e compartilhamos nossas experiências, criamos laços espirituais que nos ajudam a crescer e a resistir ao pecado. A igreja, seja no formato tradicional ou em pequenos grupos, é o lugar onde somos nutridos espiritualmente e desafiados a viver uma vida de santidade. Muitas vezes, a palavra que ouvimos no sermão ou a oração de um irmão na fé é exatamente o que precisamos para resistir à tentação naquele dia. Portanto, se você sente que tem lutado sozinho contra o pecado, este é o momento de buscar uma comunidade. Não importa o quão forte ou fraco você se sinta, todos precisamos uns dos outros. E se você já tem uma comunidade, é hora de se envolver mais, de compartilhar suas lutas e de ser um suporte para os outros. Deus usa a comunhão para nos manter no caminho certo e para nos ajudar a vencer as batalhas que enfrentamos.
A comunhão com outros cristãos não é apenas para momentos de adoração. É uma fonte de responsabilidade mútua, onde encontramos força e encorajamento para continuar lutando. Quando você se conecta com outros irmãos na fé, você não está mais lutando sozinho. A comunhão cria um ambiente de suporte, onde o pecado perde sua força de isolamento. Somos lembrados de que temos um chamado maior e que Deus está agindo em nossas vidas e nas... Se você acredita na importância da comunhão como uma fonte de força espiritual, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Lembre-se de que você pode ser a luz na vida de alguém que está precisando de apoio. Vamos juntos, como corpo de Cristo, ajudar uns aos outros a vencer o pecado e a viver a vida abundante que Deus deseja para nós. A graça e a restauração de Deus. Por mais que lutemos e enfrentemos o pecado, todos nós, em algum momento, falhamos. Somos humanos e a nossa natureza é marcada pela imperfeição. Mas aqui está uma verdade que precisa ser lembrada sempre. A graça de Deus é maior que qualquer pecado. Não importa o quanto você tenha caído ou quão longe você se sinta de Deus, Ele sempre está pronto para te restaurar. A mensagem da cruz é justamente essa. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo afirma: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Essa é uma das promessas mais poderosas das Escrituras. Mesmo quando falhamos, a graça de Deus é suficiente para nos levantar e nos colocar de volta no caminho certo. E essa graça não depende de quem somos ou do que fazemos, mas de quem Deus é. Ele é misericordioso e compassivo, e o seu desejo é que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Talvez você tenha caído tantas vezes no mesmo pecado que já perdeu a esperança de ser restaurado. Talvez o sentimento de culpa e vergonha tenha tomado conta de você, e você sinta que está longe demais para voltar. Mas lembre-se da parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas capítulo 15. Mesmo depois de ter desperdiçado tudo e vivido de maneira imprudente, o filho foi recebido de braços abertos por seu pai. E o mais impressionante é que o pai não apenas o aceitou de volta, mas correu ao seu encontro, mostrando que ele estava esperando ansiosamente por sua volta. Essa parábola é um retrato claro do coração de Deus em relação a nós. Não importa o quanto tenhamos nos afastado, Deus está sempre disposto a nos acolher de volta. O arrependimento sincero é a chave para abrir a porta da restauração. Em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o poder da graça de Deus. Quando confessamos nossos pecados e nos voltamos para Ele, Ele nos purifica e nos restaura por completo. O perdão de Deus é sempre maior do que nossa falha. Às vezes, carregamos o peso da culpa por muito tempo, mas precisamos aprender a deixar esse fardo nas mãos do Senhor. O salmista, no Salmo capítulo 103, versículos 11 e 12, diz: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso significa que, quando Deus nos perdoa, Ele não fica lembrando dos nossos erros. Ele nos dá uma nova chance e nossa vida pode ser transformada. A restauração que Deus oferece vai além do perdão. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos restaura à plenitude de vida que Ele planejou para nós. O pecado tenta nos destruir, roubar nossa paz e nos afastar de Deus. Mas quando experimentamos a graça restauradora de Deus,
somos renovados. Como está escrito em Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso significa que Deus é capaz de restaurar tudo o que o pecado roubou de nós. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Você já se perguntou como seria sua vida se você realmente aceitasse a graça de Deus e deixasse o passado para trás? Muitas vezes, somos nós mesmos que nos prendemos ao nosso passado, incapazes de perdoar a nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita bondade, está nos chamando para deixarmos o fardo da culpa e caminharmos na liberdade que Ele oferece. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o convite que Deus faz para você hoje. Deixe o passado para trás e avance para o futuro que Ele tem para você. Um futuro cheio de esperança, de propósito e de liberdade espiritual. Não importa quantas vezes você tenha caído, Deus está sempre pronto para restaurar sua vida. A graça de Deus não é apenas um alívio temporário. Ela é uma força que nos transforma de dentro para fora. Quando você aceita a graça de Deus, está permitindo que Ele não apenas perdoe seus pecados, mas que transforme sua vida completamente. Deus não só apaga o passado, Ele renova o seu presente e te dá força para um futuro sem as mesmas amarras. O pecado não tem mais poder sobre você, porque Jesus já venceu na cruz. A cada dia, ao buscar a Deus, ao orar, jejuar e se encher da palavra, você estará rompendo com os laços do pecado. A graça de Deus está disponível para te restaurar completamente e te dar uma nova chance, não apenas para sobreviver, mas para viver em plena liberdade espiritual. A verdadeira libertação está à sua disposição hoje. Tome posse dela. Agora, quero que você faça uma pausa e reflita. Existe algo em sua vida que você ainda não entregou completamente a Deus? Alguma área onde você precisa da restauração dele? Se você sente que tem algo a ser restaurado, saiba que o primeiro passo é abrir seu coração para a graça de Deus. Ele está pronto para te perdoar e te guiar de volta para o caminho da vida abundante. Deixe nos comentários um amém se você acredita na graça restauradora de Deus. E lembre-se, não importa o quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. Deus é especialista em transformar vidas e em restaurar corações quebrantados. A graça dele está disponível para todos que a buscam com sinceridade. Agora que você conhece as ferramentas para vencer o pecado e entendeu a imensidão da graça de Deus, lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Não importa quantas vezes você tenha caído, Deus está sempre pronto para te levantar. Ele já te deu tudo o que você precisa: a oração, o jejum, a palavra de Deus e a comunhão com outros cristãos. E, acima de tudo, Ele te oferece sua graça e restauração. Reconheça o ciclo do pecado em sua vida. Busque a força espiritual nas ferramentas que Deus te deu e confie na restauração que vem dele. Agora é a hora de agir. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece agora, ore, busque a presença de Deus e, se necessário, compartilhe sua luta com alguém de confiança. Se esse vídeo tocou o seu coração e te ajudou a entender mais sobre a graça e o perdão de Deus, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ouvir. Continue firme na sua caminhada espiritual e não se esqueça de conferir os próximos vídeos que vão te ajudar a crescer ainda mais no conhecimento e na presença de Deus.